Começou. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que nos acompanham neste culto de louvor, adoração ao nosso Deus eterno. Vamos orar neste momento, dando início assim ao nosso culto, clamando pela presença dele em nosso meio. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença, nós estamos reunidos em culto de louvor e adoração ao Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração como um aroma suave diante da Tua presença. Que a Tua graça e misericórdia, Deus, continue conosco e que nós possamos, Senhor, estar com os nossos ouvidos atentos, nosso coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, o recado do Senhor para nós nesta noite, neste momento. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no texto de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 20. Mateus 28, de 16 a 20. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como vocês podem ver, meus irmãos, nós estamos aqui enfeitados dessa vez para a nossa campanha de missões estaduais, e nós temos um grande desafio do nosso estado de arrecadar uma oferta gigantesca para podermos então estar avançando com a obra do Senhor Jesus em nosso estado. E nós contamos com você, Igreja Batista, aqui em Nossa Senhora das Dores, para estarmos avançando em nosso estado para a honra e glória do Senhor Jesus. E como Jesus nos disse, nos deixou essa promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, nós precisamos confiar nessa palavra e avançar, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando a cada um deles em nome de Jesus. Nós queremos orar mais uma vez. Nós temos um projeto em nossa igreja chamado Família no Altar, onde nós colocamos de meio-dia a meio-dia e um minutinho, 60 segundos que podem mudar a vida de alguém. Nós temos colocado uma família, uma pessoa, alguém no altar do nosso Deus. E nós temos orado por uma família especial que tem nos abençoado. A família da tia Lorena, seu esposo Fábio, sua filha Celine e seu filho Estevão, como também as tias Cati, que é de Catiane, e também a tia Estela, que inclusive está lutando contra uma enfermidade gravíssima, mas mesmo assim não tem desanimado e tem mostrado o quanto o Senhor a quer usar no reino de Deus. E nossas crianças têm sido abençoadas por esta família, por essas pessoas.
Então nós estaremos orando por eles, como também estaremos, orando pela nossa igreja, pelo nosso povo, colocando diante do altar do Senhor as nossas petições. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, mais uma vez diante do teu altar, nós queremos colocar a família da tia Lorena, Deus, seu esposo Fábio, sua filha Celine, Deus, seu filho Estevão, a tia Estela, Deus, e a tia Catiane, Senhor, diante do Senhor, para que elas possam, para que esta família, Deus, continue sendo bênção nas mãos do Senhor, sendo usados por Ti para abençoar as nossas crianças e crianças, ó Deus, de tantas outras igrejas espalhadas em tantos lugares do nosso país, através do projeto Missão Entre Amigos. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Também, ó Deus, queremos diante do Senhor colocar a nossa igreja, os nossos idosos, os nossos enfermos, as pessoas, ó Pai, que trabalham na área da saúde, para que a mão do Senhor esteja protegendo cada um deles. Queremos, ó Deus, clamar ao Senhor pelo nosso povo, pela nossa cidade, para que também, ó Deus, possam ter a consciência de que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um e que eles possam, ó Deus, respeitar e reconhecer o limite do outro, do próximo, assim, ó Deus, para que possamos ter uma convivência sadia neste período de regresso, ó Pai, das nossas atividades. Senhor, em nome de Jesus, continua nos abençoando para que esta igreja possa continuar caminhando na graça do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã, meus irmãos, nós teremos a nossa sala de oração no nosso perfil ali no Instagram. Então você pode participar conosco. Nós temos um momento de oração juntos, em família, uns pelos outros, para que a nossa igreja possa se sentir ali unida em oração. Estaremos intercedendo amanhã uns pelos outros. Esse vai ser o nosso objetivo da sala de oração. E prestem atenção, porque a sala de oração mudou de horário. Não será mais às 19 horas, será às 20 horas, para que mais pessoas da nossa igreja que estavam com vontade e interesse de participar, possam também estar participando juntamente conosco. Um outro recado importante: nosso governador fez um decreto autorizando o regresso das atividades das nossas igrejas. A partir de terça-feira, agora, dia 23, nós poderemos estar retornando às nossas atividades. Mas nós temos algumas restrições a serem cumpridas. Se essas restrições forem cumpridas e o número de pessoas infectadas com Covid-19 em nosso estado for reduzindo, o governador prometeu que a cada 15 dias ele fará uma nova avaliação e assim podendo então autorizar, aumentar o número de participantes em nossas atividades. Então, a princípio, nós só poderemos começar com 30% do nosso povo, tá bom? Então, nós precisamos organizar o nosso templo. Então, eu gostaria de contar com alguns irmãos para estar essa semana, eu vou estar mandando lá no grupo da igreja, para a gente estar vindo aqui, organizando os bancos. Nós vamos ter que modificar tudo aqui, vamos ter que colocar algumas faixas, limitar o número de pessoas. Nós vamos ter que dispensar aqui, ter ali para as pessoas álcool em gel, álcool líquido em 70, tá bom? E vamos ter que limitar o número de irmãos participantes do nosso culto. Então, meu irmão, se você vier aqui, chegar para o culto e for barrado naquela porta ali, não fique chateado conosco, não fique com raiva, mas nós teremos uma limitação de pessoas participando dos nossos cultos. Para isso, nós temos algumas restrições a serem cumpridas e algumas recomendações a serem feitas. Todas as pessoas que vierem para o culto terão que ter máscara, não poderão ter contatos físicos uns com os outros, tá? Terão que manter distâncias nos bancos, terão que trazer, além de nós termos aqui o nosso dispensário de álcool, vocês também terão que trazer seu próprio álcool de casa, porque se o nosso aqui acabar, você tem sua reserva. E nós teremos também uma recomendação nossa, da nossa igreja, para os idosos.
as crianças e as pessoas em situação de risco, ou seja, aquelas pessoas que têm problemas cardíacos, pulmonares, respiratórios, de rins e tudo quanto é problema que possa vir acarretar o contágio ou até mesmo a morte dessas pessoas. Nós recomendamos essas pessoas a não virem para o templo, em hipótese alguma, até que tudo esteja normalizado. Você continuará nos acompanhando pela internet, tá bom? Nós continuaremos transmitindo os nossos cultos e eu acredito que daqui para frente será uma prática da nossa igreja transmitir os cultos normalmente, mesmo que nós venhamos a voltar com as nossas atividades. Então, meus irmãos, você que faz parte do grupo de idosos da igreja, grupos de pessoas em situação de risco, crianças, por favor, peço encarecidamente, em nome de Jesus, depois daquela série de mensagens sobre a mutualidade cristã que nós pregamos, eu peço a você encarecidamente, coloque em prática. Se vai colocar a vida do seu irmão em risco, não venha, não participe, continue em casa, continue nos acompanhando e você continuará ali glorificando a Deus do mesmo jeito e nós estaremos juntos do mesmo jeito em harmonia e em comunhão com o nosso Senhor. Então esse é o recado que eu tenho para dar aos irmãos. Essa semana nós já vamos começar a ajeitar tudo aqui para podermos receber um grupo restrito de 30% somente dos nossos membros e frequentadores, tá bom, meus irmãos? Não fiquem chateados conosco, porque nós vamos ter que colocar, não é nem um introdutor no tempo, nós vamos ter que colocar segurança para não deixar os irmãos entrar, tá bom? Se passar deste mundo. Por que isso? Porque nós somos igreja, e como igreja a fiscalização é maior em cima de nós, porque se nós burlarmos um pouquinho que seja as leis e as regras, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter que fechar nossas portas, e não vamos nem poder estar transmitindo mais os nossos cultos assim, aqui no nosso templo. Então, para que isso não aconteça, respeite as regras e as normas, tá bom? Depois, durante essa semana, nós estaremos enviando para os irmãos alguns procedimentos de como vai funcionar a nossa escola bíblica ou os nossos cultos, tá bom? Então aguardem aí uma notificação nossa também, para que você possa então estar vendo qual é a melhor maneira, a melhor forma de você estar participando conosco nestes cultos, ok? Essas são as nossas comunicações. Nós vamos louvar o nosso Deus neste momento, vamos adorar a Ele, que é digno de todo louvor. Enquanto a nossa equipe vai se posicionando aqui, lembrando, estamos em campanha de missões estaduais, tá? Minha vida por missões. Então não se esqueça de mandar a sua oferta. Nós temos uma proposta para elevar, o número da nossa oferta, para alcançarmos o alvo estadual. E a proposta é bem simples. É só você dar aí 3 vezes R$10 e você estará então, 3, 4 vezes de R$10 e você estará então superando a sua própria oferta e fazendo com que a nossa igreja também supere a oferta dela, ok? O nosso alvo é de R$1.000, mas nós queremos ultrapassar este alvo para a glória e honra do nosso Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar louvores a Ele, que é digno de todo louvor.
desta noite, o nosso irmão Júnior vai estar trazendo o recado do Senhor para nós nesta noite. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, nós queremos agradecer, ó Deus, pela Tua presença no meio de nós. E queremos clamar neste momento pela vida do Júnior, pelo estudo, pelo preparo dele, ó Deus, para transmitir o recado do Senhor para nós. Usa o Teu servo, Pai, usa da maneira que o Senhor achar melhor. Que ele possa, ó Deus, ser usado por Ti grandemente para falar aos nossos corações neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. É uma alegria estar mais uma vez aqui para trazer a palavra do Senhor aos meus irmãos. Hoje o texto que eu estarei trazendo está em 1 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 16. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 16. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada ao meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratos, insultados e feridos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exaltação não procede de erro ou intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia seus próprios filhos. Assim como, com muita fé, estamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram do nosso esforço e fadiga e de como trabalhamos de dia e de noite para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como o pai trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viver de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que nos ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiam. Não agrada a Deus e são adversários dos povos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A
A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Meus irmãos, Jesus confiou o seu Evangelho não só a Paulo para ser proclamado, como também aos outros discípulos que estavam junto com ele, mas a todos nós, para ser anunciado em todas as nações. Paulo faz essa visita a Tessalonicenses, apesar de todo o sofrimento que ele já havia passado e luta, mas ele vai visitar a Tessalônica. E foi lá junto com seus companheiros, Silas. E nesse momento que eles estavam lá em Filipe sofrendo, estava ele, Silas e Timóteo. Mas quando eles vieram aqui para a Tessalonicenses, veio ele e Silas, mesmo depois de todo o sofrimento, eles ainda foram lá falar o Evangelho. E aqui eu quero destacar 5 pontos do avanço do Evangelho. O primeiro ponto, o avanço do Evangelho em meio às dificuldades. Paulo começa falando na visita de Tessalônica, nessa carta, que não foi em vão. Apesar de tudo que aconteceu em Filipe, os maus tratos, os insultos, como ele diz aqui em sua carta. Apesar de tudo, ele não deixa de visitá-los e de falar o Evangelho a eles. Não eram os maus tratos ou os insultos que parariam Paulo naquele momento. Paulo poderia, em questão a isso, ele poderia ter um tempo de descanso por causa desses maltratos, por estar ferido e entre outras coisas, mas ele não quis parar. Paulo, em suas cartas, ele fala muito de suas prisões, de suas dificuldades, seus maltratos, insultos, mas ele nunca deixa de ir às igrejas, apesar disso tudo. Ele nunca deixa de escrever suas cartas, ele nunca deixa de fazer suas visitas, ele nunca deixa de dar atenção a cada uma dessas igrejas e tanto aos seus irmãos, nas palavras de Deus. Mas ele continua sempre proclamando o Evangelho. E por que Paulo continuava proclamando o Evangelho e não parava, apesar de toda essa dificuldade, todos esses maltratos, por prisões e tantas outras coisas? Porque Deus estava com ele. Deus estava ao lado dele. Deus o acompanhava em cada visita, não só aqui em Tessalonicenses, mas nas outras igrejas que ele ia. Deus o acompanhava. Deus o ajudava a anunciar o Evangelho. Deus o ajudava no meio do sofrimento, no meio das dores. E aqui na carta ele ainda diz: tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, de meio à luta. Ele já tinha passado pelo sofrimento lá em Filipe, mas ele ainda foi em Tessalônica, ainda em meio de luta. Mas com a ousadia que ele e Silas, que estavam acompanhando ele em Tessalônica, a ousadia que eles tinham tão grande, confiança em Deus, eles continuavam pregando. Não era uma luta, uma dificuldade que pararia Paulo. E essa dificuldade também não pode parar. Não pode nos parar. Porque se por algum acaso uma pequena dificuldade pararmos para descansar, está difícil, vou ter que parar. Aquela pessoa naquele momento não vai receber o Evangelho. Aquela pessoa naquele momento não vai receber. E quem sabe o dia de amanhã para aquela pessoa? E quem sabe o dia de amanhã na vida daquela pessoa? O que vai acontecer? Não podemos parar por um simples detalhe. Porque muitas vidas dependem do Evangelho de Deus. Muitas vidas vão ser salvas. E aqui Paulo não para, apesar das suas dificuldades, de seus maus tratos e insultos infinitos. Ele continua avançando. Ele continua pregando. E no versículo 3, Paulo fala da exortação, que não procede de erro, nem de motivos impuros, e nem de intenções de enganar. Paulo não veio para enganar ninguém. Paulo não veio para falar mentira nenhuma. E Hernandes Dias Lopes fala que a palavra exortação que é usada por Paulo aqui, para Eclésias, indica um apelo, tendo como objetivo o benefício direto dos ouvintes, e que pode ser optativo ou conciliatório, conforme as circunstâncias.
Paulo, em sua carta, 2 Coríntios 4:2, ele mostra que não veio para falar mentiras e enganar ninguém. Na carta ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Ele não vinha recomendar coisas ocultas, nada misterioso. Ele vinha falar a palavra de Deus. Ele vinha anunciar ela. A exaltação dele era para benefício daqueles, não só de Tessalônica, mas de todos os outros onde ele tinha passado. Ele não ia para enganar, ele não ia para falar erros, mentiras, mas para falar a verdade, a palavra de Deus. Paulo e seu ministério não veio enganar, mas sim para anunciar a verdade, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E depois de mostrar que não está ali para mentir, ele não veio enganar ninguém. E Paulo ainda afirma no começo do versículo 4 que ele foi aprovado por Deus. E aqui eu quero entrar no segundo ponto, meus irmãos: a aprovação de Deus no Evangelho. Se você é aprovado por Deus no Evangelho, não tenha medo, anuncie a palavra. Quando você é aprovado por Deus, ninguém pode te impedir. E Paulo aqui no início ele fala: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova nosso coração. Paulo fala: somos homens aprovados por Deus. Deus nos aprova a anunciar o Evangelho, não para agradar pessoas, nem bajular ninguém, nem por ganância, nem reconhecimento humano, mas sim por Deus, porque Ele prova o nosso coração. Ele não veio ter provação de homem nenhum ali em Tessalonicenses. Ele não veio bajular nenhuma pessoa ali. Ele foi levar o Evangelho, porque Deus confiou nele para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra. E ele ainda continua no versículo 5: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de língua de bajulação, nem de pretextos gananciosos. E eu quero destacar aqui, meu irmão, Deus é testemunha disso. Ele fala: Deus é testemunha do que eu estou fazendo. Deus é testemunha do que eu estou falando. Porque muitos querem pregar o que acham melhor, o que as pessoas querem ouvir só para ter seus agrados. Mas Paulo não veio para isso. E Paulo diz: Deus é testemunha, porque Deus sabe o que cada um fala. Se fala pela palavra verdadeira ou só para se vangloriar. Deus sabe o que cada um fala aos outros na hora de pregar o Evangelho. Temos que ser assim como Paulo, ao anunciar a palavra de Deus. Falar a verdade, não para nos engrandecer, nem para engrandecer outros, nem para fazer adoração a outros, nem para bajulação. Em sua carta 1 Coríntios 11, ele fala: sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Em 1 Coríntios 4,16 também ele fala: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Aqui no início de Tessalônica, no texto de Tessalonicenses, no capítulo 1,6, ele também já começa falando aos Tessalonicenses: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Paulo era aprovado por Deus, porque ele era imitador de Cristo. E precisamos ser imitadores de Cristo, imitadores de Paulo, para ser aprovado por Deus. Se formos aprovados por Deus, meus irmãos,
ninguém vai nos impedir. Nem os maus tratos que ele fala aqui no versículo 1, no início, maus tratos, insultos, e nem as lutas que ele continua falando aqui em sua carta. Essas dificuldades são somente alguns pontos em nossas vidas. São somente algumas coisas que vai acontecer quando aceitamos a Cristo, porque vamos ser perseguidos. As pessoas vão tentar nos prejudicar, vão tentar fazer o máximo possível para nos afastar de Deus, para tentar nos desviar da palavra. Mas se formos imitadores de Cristo, anunciando a verdade, anunciando a palavra de Deus, Ele vai estar conosco e essas coisas não vão ser nada. Podemos passar por um momento de aflição, um momento de dificuldade, um momento de tristeza, mas se sabemos que temos um Deus ao nosso lado, isso passa. E Paulo ainda continua mostrando os seus motivos por ser aprovado por Deus. Aqui no terceiro ponto, eu quero falar do Evangelho através do cuidado com os filhos da fé. Paulo começa aqui no versículo 7 dizendo: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, mas preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia seus próprios filhos. Paulo poderia chegar ali em Tessalonicenses, falar da palavra, pregar, receber deles o que era de direito, mas ele não preferiu isso. Ele mostra o seu cuidado, não só anunciar a palavra de Deus, mas com o carinho de uma mãe. E no outro ele ainda continua dizendo: assim com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Ele estava ali, meus irmãos, não por dinheiro, mas pelo carinho que ele tinha por aqueles que aceitaram a palavra de Deus. Ele poderia até oferecer a própria vida por amor àqueles que aceitaram a palavra de Deus. Nós temos que ser assim, meus irmãos, também, anunciando com carinho, não só por obrigação, vou ali anunciar a palavra, anunciei, está bom. Não, temos que ser carinhosos, cuidadosos com uma mãe, da própria vida, porque aquela pessoa não pode só escutar e ser largada. Deus vai fazer o resto. Não, temos que ficar próximos. Deus que vai trabalhar no coração dela, mas o dia a dia somos nós que anunciamos a palavra, somos nós que estamos ali falando. E ele ainda continua mostrando o motivo de não querer receber. No versículo 9 ele diz: pois com certeza se lembra, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de dia e de noite para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Paulo poderia estar ali à custa deles, mas ele preferiu não, e continuar sendo carinhoso com a mãe. Que mãe que pede ao filho dinheiro para ser sustentado? Nenhuma. Que pai pede ao seu filho dinheiro para ser sustentado? Nenhum. E Paulo fala: eu trabalho dia e noite no fazer tenda, no trabalho de corpo, não para me vangloriar, mas para ter meu sustento e não precisar cobrar dos irmãos. Eu tenho direito, mas não quero. E aqui na carta que ele escreve, a 1 Timóteo 5, 17 ao 18, ele mostra que o pregador tem o direito de receber. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não abordasse o boi quando ele pisa o trigo.
E ainda, o trabalho é digno, o trabalhador é digno do seu salário. Ele mostra que ele poderia ter recebido. Ele mostra aqui em 1 Timóteo que é digno quem prega a palavra, quem preside bem a palavra de Deus, mas ele não prefere receber. E aqui, continuando, ele mostra ainda seu carinho, do versículo 10 ao 12, o carinho como de um pai. Vocês e Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira piedosa e justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e mostrando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus. Ele estava ali para exortar o que fosse necessário. Ele estava ali para consolar no que fosse necessário. Ele estava ali para mostrar no que fosse necessário, como o pai faz com seu filho. Mais uma vez ele mostra seu carinho aos Tessalonicenses. Mais uma vez ele mostra seu amor ao pregar o Evangelho, que não era só ali chegar e anunciar, mas era anunciar, ter carinho, cuidado, dar atenção e fazer o necessário para mostrar uma forma de estar firme, seguindo os caminhos de Deus, ser dignos, como ele diz, de uma maneira digna de Deus. Paulo não só aqui aos Tessalonicenses ele se mostra atencioso, mas em suas cartas aos Coríntios, aos Efésios, aos Romanos, alguns ele dá uma exortação mais dura por conta do convívio daquelas pessoas, do modo de viver, mas ele nunca deixou de ser uma pessoa atenciosa e carinhosa com aqueles que ele anuncia. E aqui no início do versículo 13, Paulo começa dando graças porque a igreja tessalonicense se torna imitadora de Deus. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é o avanço do Evangelho. O avanço do Evangelho é fruto de uma vida íntima a Deus. Se você tem uma vida íntima a Deus, o Evangelho vai ser frutífero. E vamos ser cada vez mais imitadores de Deus. E Paulo começa dizendo: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Ele dá graças porque eles acolheram como palavra de Deus e não de homens. O significado de acolher é aceitar algo, é receber alguém na própria casa, é receber algo com agrado nas suas sugestões, no seu convívio particular. Os Tessalonicenses acolheram aquela palavra em seu coração como palavra de Deus, recebida de Deus e não de homens. Por isso que ele diz incessantemente dar graças a Deus por isso. Paulo se mostra feliz porque os Tessalonicenses aceitaram a palavra de Deus. Eles obedeceram e se tornaram imitadores de Deus através da palavra. Pelas exortações de Paulo, pelos conselhos, pelo carinho e pelo cuidado com eles. E no
no 14 ele continua: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. E dá graças a Deus porque eles se tornaram imitadores. Mas ele ainda continua dizendo: vocês se tornaram imitadores, aceitaram a palavra como palavra de Deus, mas também estão sofrendo. No início, no versículo do capítulo, Paulo fala dos maus tratos, insultos que ele já viu, que ele veio de Filipos sofrendo. E ele mostra que isso aconteceria. E isso acontece com a igreja de Tessalonicenses. Paulo fala nos seus 6 primeiros versículos sobre as dificuldades, a confiança em Deus e de sermos imitadores de Cristo. E isso é o que realmente acontece em Tessalonicenses. Eles aprenderam a confiar em Deus, passaram por lutas e perseguições, mas não deixaram de imitar a igreja de Cristo. Em sua carta, 2 Timóteo 3, 11 e 12, Paulo fala: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo, em sua visita a Tessalonicenses, ele não veio mentir, como ele fala nos seus primeiros 6 versículos, ao início do segundo capítulo. Ele fala que ele veio anunciar a verdade, que ele já tinha passado por sofrimento, e isso aconteceria. Paulo, por onde passava, ele levava o Evangelho e não alisava a cabeça das pessoas, dizendo: vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, vai ser 1001 maravilhas. Não. Ele mostra por sua própria vida o que ele já vinha sofrendo, porque aceitou a servir a Jesus Cristo, anunciando o seu Evangelho. E é por isso que ele é aprovado por Deus. Mais uma vez, irmão, eu digo, ele é aprovado por Deus porque ele anunciava a verdade com carinho, com exaltação, com aconselhamento, com amor. E não só para agradar as pessoas, não só para alisar a cabeça deles. Porque se Paulo viesse anunciar isso, quando os irmãos de Tessalonicenses passassem pela primeira aprovação, eles se desviariam por causa da dificuldade que estavam passando. Mas Paulo mostra por sua vida as dificuldades, como ele fala aqui em 2 Timóteo 3, 11 e 12. Ele passa por perseguições, mas Deus livrou ele de todas elas. Ele sofreu, mas depois Deus o livrou. Irmãos, independentemente da situação que estivermos, temos que anunciar, temos que proclamar o Evangelho, ser como pais e uma mãe, no carinho, na exortação, na consolação àqueles que anunciamos. Temos que mostrar a eles, a quem anunciamos, como imitar a Cristo, como sermos imitadores de Cristo. Porque se não formos imitadores de Cristo, meus irmãos, se formos imitadores de homens, o Evangelho não vai avançar por nós. Deus vai levantar pessoas
que realmente vão querer falar a verdade. E o quinto ponto, meus irmãos, que eu quero trazer aqui é o avanço do Evangelho, independentemente dos obstáculos enfrentados. Aqui no 15, parte B ao 16, Paulo fala: não agradam a Deus e são adversários de Deus, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses estejam, a ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. E ele diz aqui no final, no 16: a ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Meus irmãos, vai vir a dificuldade, vai vir as provações, pessoas vão querer nos impedir, pessoas vão querer falar palavras de desânimo para nos impedir. Um exemplo é o que estamos passando agora, a pandemia, essa quarentena isolada. Muitos vão tentar dizer que nesse momento a palavra de Deus não vai ser alcançada em muitos lugares, a palavra de Deus não vai ser anunciada. Mas isso só vai acontecer se você não acreditar em Deus, se você não tiver fé nele. Isso realmente não acontecerá. Mas se tivermos fé em Deus, acreditarmos nele, acreditarmos na palavra dele, sermos imitadores dele, quem tentar nos impedir, o obstáculo que vier, não vai nos parar, porque Deus está ao nosso lado. E aqui, meus irmãos, quando Paulo diz: a ira, porém, cai sobre eles definitivamente. Se essas pessoas que estão tentando nos impedir, que estão tentando nos desanimar, estão tentando nos desviar, eles irão sofrer a ira de Deus. Não precisamos castigar essas pessoas, não precisamos fazer mal a nenhum a eles. É só confiar em Deus e orar. Que Deus vai cuidar de cada um dos seus. E Deus vai saber o que fazer com aqueles que não é seu. Não podemos separar o trigo do joio. Ele que irá separar. Não precisamos fazer divisão. Ele que irá fazer essa divisão. O nosso dever é proclamar a verdade do Evangelho. O Cristo que morreu na cruz ressuscitou por nós. É Ele que temos que anunciar, independente de qualquer situação. Meus irmãos, não podemos parar de anunciar a palavra de Deus. Estamos em quarentena, mas isso não é um empecilho para pararmos de falar de Deus. Através dessas redes sociais que você está aí em sua casa assistindo, ela é um meio. E tem tantos outros. A tecnologia veio para nos ajudar, se soubermos usar ela com sabedoria, com discernimento e com confiança em Deus. Ela não ajuda quando tentamos fazer o mal. Ela não ajuda quando queremos nos vangloriar. Mas ela está aqui em um ótimo momento. Porque se não tivermos essa tecnologia nesse momento de pandemia, como anunciarmos a palavra de Deus? Temos que aproveitar a oportunidade. Não podemos parar por causa de uma pandemia. Não podemos parar de anunciar porque estamos em casa, isolados. Temos todas as oportunidades. A oportunidade não está voltando. Deus irá nos ajudar independentemente do que vier. Confie nele.
o fim e a palavra de Deus vai ser alcançada. É isso que eu queria trazer, meus irmãos, para vocês aqui. Chamar o pastor Samuel. Deus abençoe a vida de Júnior, o nosso seminarista, tem crescido cada vez mais na palavra, no conhecimento. Que Deus continue abençoando sua vida, Júnior. Queremos lembrar os irmãos mais uma vez, amanhã, nossa sala de oração, na nossa página, no nosso perfil do Instagram, em novo horário, será às 20 horas, tá? Então, se você quiser participar conosco, estaremos fazendo um momento de intercessão uns pelos outros, ok? E também lembrando que a partir dessa semana já iniciaremos novamente nossas atividades, com algumas restrições, tá bom? Então depois nós estaremos passando maiores informações para os nossos irmãos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus a palavra falada ao nosso coração neste dia de hoje. Vamos glorificar o nome dele e pedir que ele abençoe a nossa semana mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe à vida de Júnior e que também, ó Deus, falará e continuará falando ao nosso coração, porque o Senhor é todo poderoso e o Senhor, ó Deus, tem uma palavra que é viva e eficaz e que toca os nossos corações. Continue abençoando o teu servo, fazendo ele crescer cada vez mais em conhecimento da tua palavra, para que possa também, ó Deus, continuar transmitindo aquilo que o Senhor tem passado ao seu coração. Abençoe esta igreja, ó Deus, para que mais e mais obreiros do Senhor possam surgir daqui deste lugar, para que mais, ó Deus, vocacionados possam crescer e se manifestar aqui neste lugar para a glória do teu nome, e que a nossa igreja continue avançando para a honra e glória do Senhor Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e que uma ótima semana é a nossa oração pela sua vida. Fechou aqui?